Carolina, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Daqui a pouco a Dani vai aparecer aqui. Bom, é a maior operação. Como é que vocês fizeram esse cálculo, né? E a maior operação mais letal da história do Rio. Uma boa tarde para você. Tarde, sim, essa é a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Até então, a maior chacina policial da história tinha sido a chacina do Jacarezinho, com 27 mortos civis e um policial, maior chacina em operação policial. Essa agora não apenas a operação policial mais letal, como a chacina mais letal. Não houve na história do Rio de Janeiro nenhuma chacina praticada nem por grupo de extermínio, por grupos armados, tão letal quanto essa operação policial. Pois é, e esses discursos que a gente está vendo aqui do Ministério da Justiça e do próprio governador do estado do Rio de Janeiro, essa troca de acusações, como é que vocês avaliam aí no grupo de pesquisas? Bem, o estado do Rio de Janeiro tem insistido numa política de segurança pública centrada em operações policiais de incursão armadas em territórios de favela, que se provaram ao longo das últimas décadas absolutamente ineficientes no combate ao crime organizado. Elas interrompem o funcionamento do tráfico de drogas ou da atuação das milícias por algumas horas. Elas obtêm êxito, às vezes, em apreender algumas armas, drogas, matam muitas pessoas, às vezes suspeitos ou não, moradores, mulheres grávidas, crianças, interrompem unidades básicas de saúde que param de funcionar, impedem escolas de funcionar, impedem os moradores de ir para o trabalho. Tem um impacto social, um impacto gravíssimo para a sociedade, para o cotidiano dos moradores dessas áreas, e nesse caso da cidade inteira, e tem um efeito muito baixo, que não diminui as ocorrências criminais e não conseguem conter o avanço do controle territorial armado. Então, é uma aposta irracional. Muito mais eficientes são, por exemplo, essas operações como a realizada recentemente pela Polícia Federal, que conseguiu apreender quantias enormes de dinheiro do PCC, do primeiro comando da capital, conseguindo identificar suas conexões na Faria Lima, em São Paulo. Essas operações foram realizadas, elas têm um impacto de desmantelamento do crime organizado muito maior e são operações que foram realizadas sem nenhum tiro disparado. Houve também, recentemente, uma apreensão de diversos fuzis, uma operação da Polícia Federal que conseguiu desmantelar fábricas de fuzis, de montagem de fuzis aqui no Rio de Janeiro, que foram muito mais eficientes do que essas ações que têm um impacto incalculável. São vidas que são perdidas, uma população, principalmente de jovens, negros, pobres, moradores de favelas e periferias, sendo assassinados, e mesmo aqueles que, de fato, integram esses grupos armados, são todos substituíveis dentro dessas organizações, ou seja, esse caos instalado hoje por essa ação do Estado não vai ter impacto algum de desmantelamento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa letalidade toda e esse transtorno todo, né, na cidade inteira que a gente está vendo, e agora com uma represália, com um contra-ataque, digamos assim, de criminosos, não vai surtir o efeito que a população deseja. É isso? Não vai surtir esse efeito. Mesmo os fuzis apreendidos serão comprados novamente, vai ser movimentado esse tão lucrativo mercado de armas, as drogas apreendidas vão ser recompradas e vai ser movimentado esse lucrativo mercado do tráfico de drogas, e que são mercados que precisam ser investigados com inteligência, porque eles envolvem, sim, a participação de grupos corruptos dentro das agências de segurança pública, dentro das próprias polícias, dentro de órgãos de Estado. Então, é necessário que haja uma investigação com inteligência para desmantelar os vínculos desses grupos com atores estatais e com atores econômicos que lavam essas grandes quantias de dinheiro, praticam crimes financeiros. Então, é irracional insistir nesse tipo de operação, nesse custo para a sociedade, sabendo que, na verdade, o controle territorial armado vai continuar sendo uma realidade enquanto a polícia agir dessa forma, em vez de regular os mercados, de atuar de uma forma inteligente, planejada. Eles estabelecem esse caos, porque esse caos faz barulho,
atrapalha a rotina de todo mundo, uma forma do Estado mostrar serviço, um péssimo serviço. Pois é, vou colocar a Letícia Casado aqui na nossa entrevista. A Carolina, a Daniela Lima também está conosco. Desejar boa tarde às duas colegas. Contigo, Letícia, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Dani. Doutora, há linhas de pensamento, Gui, do Cláudio Castro, assim como do PL, é bandido bom e bandido morto. Eu estava agora conversando com uma pessoa que trabalha com Cláudio Castro e ele estava falando que é necessário matar porque o Rio de Janeiro está sitiado. E aí eu perguntei, tá, mas que outro tipo de política pública poderia ser feita? Porque ele reclamava muito, esse auxiliar do Cláudio Castro estava reclamando muito sobre a DPF das favelas, que também é outro ponto que o Rio de Janeiro, que o Cláudio Castro vem dizendo ao longo dos últimos anos, olha, a gente não consegue combater o crime por culpa do Supremo por causa da DPF das favelas. E aí, quando eu perguntei que outro tipo de política pública para combater a criminalidade poderia ser feita e ter sido feita ao longo deste tempo, ele me respondeu, não tem. É isso. Eu queria saber da senhora que tipo de política pública, além de violência, de encarceramento, de morte, que poderia ser feita para mudar esse cenário de extrema violência e caos no Rio de Janeiro. Primeiro, eu gostaria de pontuar que essa crítica que o Cláudio Castro faz à DPF das favelas é uma crítica baseada em mentiras. Porque, primeiro que nos períodos em que de fato houve algum respeito relativo às decisões do STF, não houve aumento das ocorrências criminais, ficou evidente que a redução da letalidade policial levou junto à diminuição das ocorrências criminais, de crimes de roubo, de homicídio, porque a violência policial ela não combate a criminalidade, ela é parte das dinâmicas corruptas que alimentam o crime organizado. As operações policiais muitas vezes são utilizadas pelas forças policiais como um método para impor a necessidade de pagamento do chamado arrego, que são suborno, extorsão, dessas relações espúrias entre as forças policiais e o crime organizado. Então, uma política alternativa a ser feita é investigar os próprios grupos dentro das forças policiais que operam, que facilitam a entrada de armas, a venda de armas, para esses grupos armados que atuam no Rio de Janeiro, investigar a própria participação de grupos corruptos dentro da polícia nessas organizações. Isso é fundamental, atuar com inteligência, regular uma série de mercados que estão deixados na mão de grupos armados, como facções do tráfico e milícias, como o mercado imobiliário, mercado de telecomunicações, mercado de transporte alternativo, a oferta de água. Todos esses mercados são mercados legais, e que precisam de maior fiscalização, eles atualmente estão nas mãos desse grupo, ajudando a capitalizar esses grupos. Então é importante desarmar esses grupos, desmantelar de forma inteligente esses grupos, entrar em confronto armado, aberto, de forma assim, ostensiva, já se mostrou, há décadas vem se mostrando uma forma ineficiente. Desde que o primeiro fuzil foi apreendido numa favela no Rio de Janeiro, em 1989, o governo do Estado vem atuando dessa forma, em vez de investigar o tráfico de armas e impedir que esses fuzis cheguem nas favelas, eles preferem ficar fazendo incursões armadas e aumentar a demanda pela compra de fuzis, que depois agentes corruptos colaboram, participam das redes que vão vender esses fuzis, como mostram todas as investigações relacionadas ao tráfico de armas. É uma engrenagem que funciona muito bem, infelizmente, e favorece as organizações criminosas. Conversamos com Carolina Grilo, coordenadora do Grupo de Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Professora, obrigado pela informação aqui conosco, foi um prazer recebê-la. Obrigado pelas análises. Muito obrigada. Boa tarde.